Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês assistirem até o final, porque eu tenho 5 avisos importantes para vocês. Como é que é? Não vai ver até o final? Ah, então vai se foder. Mas você vai assistir, que eu sei, você é foda. Bem, amigos, vamos, conforme combinado, vamos falar um pouco de escoliose. A escoliose é uma doença que acomete principalmente adolescentes, a escoliose idiopática, e se caracteriza por uma deformidade vertebral. Existem parâmetros muito bem definidos para diagnosticar a escoliose, ou seja, nem toda deformidade vertebral é uma escoliose, nem todo desvio, digamos assim, na coluna é uma escoliose. A escoliose é definida como aquele desvio, aquela deformidade acima de 10 graus quando a gente olha a coluna de frente. É muito importante também entender que a escoliose não é apenas uma deformidade quando a gente olha a coluna de frente, e sim uma deformidade tridimensional, que abrange a coluna nas 3 dimensões, ou seja, a coluna perde o alinhamento tanto quando a gente olha de frente, perde o alinhamento quando a gente olha de lado, e também há um componente de rotação que com isso se perde o alinhamento quando a gente olharia de cima, que forma aquela famosa giba costal, aquela parte alta que fica para trás. Para a gente diagnosticar a escoliose, vamos entender um paciente com escoliose. No paciente com escoliose a gente vai ver uma assimetria da linha da cintura, a gente vai ver uma assimetria da altura dos ombros em boa parte dos pacientes, a gente vai ver uma giba que é secundária à rotação da vértebra, que a vértebra, a gente tem as costelas inseridas na vértebra, e quando há essa rotação vertebral, há uma elevação de um lado contra o outro lado que abaixa, e com isso se forma a giba costal. Outro sinal muito importante é a descentralização da cabeça em relação à prega glútea, ou seja, um indivíduo normal, sem doença, um paciente sem doença, a gente veria a cabeça centralizada, se tivesse uma linha de prumo, em relação à linha interglútea, a linha da prega do bumbum. A partir do momento que há escoliose, essa cabeça pode descentralizar para o lado direito ou esquerdo. Então, aí está o diagnóstico de escoliose. Existem diversos tipos de escoliose. É estimado mais de 50 tipos de escoliose. Hoje, vamos falar especificamente da escoliose idiopática do adolescente. Existem diversos tipos de escoliose, mais de 50 tipos de escoliose. Existem escolioses associadas a tumor, escolioses associadas a trauma, escolioses associadas a outras doenças como neurofibromatose, síndrome de Marfan. Existem escolioses associadas a problemas neuromusculares, como crianças com paralisia cerebral. Existem diversos. Mas vamos focar nosso vídeo em escoliose idiopática do adolescente. A escoliose idiopática do adolescente é aquela escoliose que acomete primordialmente meninas em relação a meninos. A estimativa é de 7 a 8 meninas para cada menino, e que surge no período próximo à primeira menstruação, 1 ou 2 anos antes, 1 ou 2 anos depois. Essa é a escoliose mais comum, essa é a escoliose mais frequente. É um adolescente que teve a sua infância e juventude normal e abruptamente, nesse período próximo à primeira menstruação, se iniciou um processo de deformidade vertebral. Até hoje, apesar de diversos estudos no mundo, não se conseguiu ter uma comprovação clara da causa da escoliose. Existe um componente genético, claro, nisso existe, mas existem famílias onde tem pacientes com escoliose e pacientes sem escoliose. A gente não conseguiu entender ainda em que ponto há uma ocorrência para modificar o crescimento da coluna e levar a essa deformidade vertebral. Existem diversos estudos sobre isso, mas até agora não conseguiu um que desse a total certeza disso tudo. Então, é um adolescente normal, que vinha normal durante a vida inteira e abruptamente inicia com um processo de deformidade vertebral. Onde você vê o termo idiopático, significa que até o presente momento não foi conseguido comprovar a verdadeira causa daquele problema, certo? Então, daí que vem o termo escoliose idiopática do adolescente. Então, tratamento da escoliose idiopática do adolescente.
O tratamento da escoliose idiopática do adolescente é dependente, basicamente, de dois fatores. O primeiro fator é o potencial de crescimento do adolescente e o segundo fator é a gradação, ou seja, quantos graus a curva tem. Uma vez que foi dado o diagnóstico de escoliose idiopática do adolescente, precisamos mensurar esses dois fatores. Quanto maior o potencial de crescimento do adolescente, maior o potencial de crescimento da curva da escoliose. Preocupa muito pacientes com diagnósticos precoces de escoliose, porque esses adolescentes terão um potencial de crescimento grande, logo a curva também tem um potencial de crescimento grande. Em relação ao potencial de crescimento, utilizamos alguns parâmetros para poder determinar esse potencial de crescimento. Existem radiografias próprias das mãos que determinam a idade óssea, existem radiografias da bacia que determinam sinais específicos onde a gente consegue ter uma noção do crescimento residual. E um dos fatores principais que a gente utiliza nas meninas é a data da primeira menstruação. De uma forma geral, até 2 anos após a primeira menstruação, o potencial de crescimento do adolescente é alto e, por consequência, o potencial de crescimento da curva também é alto. Em relação específica à gradação da curva, existem alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é importante entender que até 10 graus de deformidade, que isso é mensurado no raio-x, chama ângulo de Cobb, até 10 graus no ângulo de Cobb, a gente não considera escoliose. De 10 até 20 graus é uma escoliose que a gente observa. De 20 até 40 graus é uma escoliose que merece utilização de coletes, de órteses, em caso de potencial de crescimento aberto. Ou seja, se a adolescente está em fase de crescimento, após a determinação do potencial de crescimento, se nota, se percebe que a adolescente tem um potencial de crescimento alto, e ela está com essa gradação entre 20 e 40, se encaixa perfeitamente para a utilização de órtese. E acima de que 45, 50 graus, já é cogitada a possibilidade cirúrgica. Existe um teste de triagem muito utilizado fora do país para a gente determinar, para a gente tentar diagnosticar precocemente escoliose. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior é a possibilidade de tratamento não operatório. O teste se chama teste de Adams. Vocês vão ver a figura do teste de Adams. É um teste simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Simplesmente a inclinação frontal, a inclinação para frente do adolescente, e o observador por trás do adolescente vai conseguir ver se há uma diferença na altura entre um lado e o outro da coluna vertebral, das costas. Esse teste positivo é muito sugestivo de escoliose idiopática do adolescente.